Boa noite, irmãos. Quero iniciar esse nosso tempo aqui, convidando você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 1. Evangelho de João, capítulo 1. Às vezes parece ser clichê, mas muitas vezes eu chego aqui e digo que é um dia, uma noite propícia para adorarmos ao Senhor. É um dia oportuno para nos reunirmos em nome do Senhor. Mas isso não é clichê, isso é a pura verdade. É um dia maravilhoso, ou melhor, uma noite, quase uma noitinha aí, maravilhosa para nos reunirmos em nome do Senhor. E não porque a gente tem uma igreja boa, um lugar bom para se reunir, ou porque a escala da limpeza está funcionando muito bem e nós estamos pisando no chão limpo, porque as cadeiras estavam organizadas. Não, nada disso. Na verdade, é um dia propício para isso, porque em João capítulo 1, no versículo 10, diz assim: veio ao mundo o que ele criou, mas o mundo não o reconheceu. Veio ao seu próprio povo e eles os rejeitaram. Mas, glória a Deus pelos mas da Bíblia. Mas, a todos que creram nele e o aceitaram, ele deu o direito de se tornarem filhos de Deus. Estes não nasceram segundo a ordem natural, nem como resultado da paixão ou da vontade humana, mas nasceram de Deus. Assim, a palavra se tornou ser humano, carne e osso, e habitou entre nós. Ele era cheio de graça e verdade, e vimos sua glória, a glória do Filho único do Pai. Hoje é um dia propício, um dia oportuno para nos reunirmos em nome de Jesus e adorarmos ao seu santo e maravilhoso nome, porque ele se fez carne e habitou entre nós. Nós, hoje, mais do que os discípulos que enxergaram Jesus encarnado, nós temos o Cristo que habita dentro de nós através do Espírito Santo. Que privilégio, irmãos! Que privilégio! Poderíamos virar essa garagem aqui de ponta cabeça. Sinais, maravilhas, curas, de fato, milagres acontecendo. Mas ainda assim, se o Espírito Santo não habitar em nosso coração, tudo isso é vão. Tudo isso é inútil. Então, hoje é um dia propício para adorarmos ao Senhor, porque Ele se fez carne. Ele se revelou a nós. Ele abriu o novo e vivo caminho. Eu e você, nós temos acesso a Deus através de Jesus Cristo. Que privilégio é esse? Que herança mais bendita poderíamos deixar para os nossos filhos? Eu gosto muito de ouvir, e ontem ainda ouvi de um pai isso. Mas não foi o primeiro e eu tenho certeza que não vai ser o último. Que dizem que a maior herança, a maior riqueza, o maior legado que podem deixar aos seus filhos é a palavra de Deus. É o conhecimento de Jesus. Ah, meus irmãos, precisamos viver isso. Precisamos viver isso na nossa vida e passar isso para a próxima geração. Nós precisamos ser uma igreja que vive na realidade do Deus que enviou o seu Filho e encarnou entre nós. Louvado seja Deus pelo seu amor. Que bom que Deus decidiu se revelar a nós, porque senão seríamos incapazes de conhecer. E é claro que a igreja como um todo, a igreja como um corpo, ela precisa lutar, ela precisa se dedicar para que cada vez mais a gente conheça ao Senhor. Seja na palavra do culto principal, nosso sermão aqui no domingo, seja no Brasas, onde a gente se reúne para orar, seja na reunião dos homens que está acontecendo, que a gente está orando. Então, se você não está lá, é porque alguma coisa não está como tinha que estar. Chama lá, pode chamar eu, pode chamar o Silvano, o Júnior, enfim. Procura alguém e diz assim: eu quero participar desse grupo. Semana após semana a gente combina o dia da oração para aquela semana, porque as agendas mudam. Então a gente não tem programa, não tem churrasco, mas tem fogo. Louvado seja Deus. Estão buscando ao Senhor junto. Então, como igreja, a gente precisa buscar isso.
E uma das coisas que aconteceu dentro da pandemia foi um grupo de mulheres aí que se reuniram para buscar ao Senhor. Buscar ao Senhor e conhecer mais ao Senhor. E eu quero chamar a Vânia aqui na frente para ela dar uma ou duas palavras acerca desse curso. E ela vai explicar um pouquinho melhor. Só uma ou duas? Uma ou duas, fica tranquilo. Boa noite, irmãos. Então, a Ana me pediu, né, e o Tito me pediram para mim falar assim, brevemente sobre esse curso. Nos reunimos durante um ano, deu quase, né, Gurias? Porque era para ser 8 semanas, mas foi se estendendo, a coisa foi aprofundando e nós fomos realmente nos envolvendo e levou quase um ano. Então, esse ano veio como proposta da Ana um curso chamado Design Divino, a verdadeira feminilidade. E em meio a esse mundo que a gente sabe que há tanta coisa que vem nos trazendo e enfiando goela abaixo, muitas vezes, principalmente a nós mulheres, a questão do feminismo, do empoderamento, do que tudo pode, de que é tudo igual, né? Então, esse curso veio para nos esclarecer muita coisa e nos mostrar realmente aquilo que a gente já sabe, mas é que muitas vezes acabamos esquecendo, deixamos nos envolvendo devido às coisas do mundo que vem nos enchendo, que a verdadeira feminilidade, ela já veio há muito tempo, desde a criação. Deus criou o homem e a mulher. E esse curso, então, nos envolveu, nós aprendemos muito, nós realmente buscamos na palavra, porque cada palavrinha, cada tema, cada assunto ali era baseado na palavra. Eram 2 autoras americanas que escreveram, que eram cristãs, que se envolviam, tinham famílias, que eram envolvidas com ministérios de mulheres, de famílias nas suas igrejas, e elas, acredito que, usadas por Deus, trouxeram muito ensinamento. E a Ana, então, tinha feito já esse curso com mulheres de pastores, ela relatou para nós, aprendeu também muito. Ela ainda não tinha, não era mãe ainda, né, mas já era esposa e, claro, como mulher. Então, nós fizemos esse curso e nos trouxe, assim, muito ensinamento. A gente tinha uma visão antes e, no final do curso, era claro, era nítido, assim, a mudança nossa. Em cada uma de nós, assim, a gente via a mudança no agir, no falar. E é isso que é o propósito de Deus. É isso que Ele quer desde o início. Que a gente transmita esse amor dEle. Que venha dEle para que as pessoas vejam isso. E o objetivo desse curso é também trazer para outras mulheres. Né, assim como nós fomos 4 mulheres que fizemos, juntamente com a Ana. E tem que ser em pequenos cursos, porque a gente conversa, a gente debate, a gente dá testemunho, é um estudo assim que às vezes tem umas partes bem pessoais, a gente às vezes compartilhava, ou às vezes não, mas enfim. Mas assim, realmente foi muito importante e foi uma bênção esse curso. Na minha vida, acredito que na vida das minhas irmãs, que a gente tem um pouco mais de afinidade e já se conhecia, então a gente via também a mudança nas irmãs. E acredito que vai ter outras mulheres, né? Não só cristãs. Claro que como cristã ele é maravilhoso, mas assim como mulher, né? Para trazer todo essa verdadeira, né? Esse sentido, esse propósito de Deus, por que Deus fez o homem e fez a mulher. Porque, né, a questão de entender, compreender e viver todo esse ensinamento, esse propósito que Deus tem para as nossas vidas, né, em especial como nós mulheres, cristãs, mulheres, mães. Então eu tenho que agradecer muito esse curso. A Ana não está aqui, mas nós já tínhamos agradecido a ela, agradecer as autoras que fizeram, enfim, agradecer a Deus por ter trazido, né, usado essas mulheres para trazer todos esses ensinamentos. E eu espero sinceramente que mais mulheres também possam ter esse privilégio de compartilhar também momentos assim com outras mulheres. Amém, amém. Obrigado, Vânia. Fica aqui ainda
o momento. Esse curso, então, ele começou no meio da pandemia, né? Então, ele foi de forma online, e já por ser online, tem mais dificuldade em fazer a interação entre as pessoas. Então, por isso foi um grupo reduzido. E eu ainda, né, nesse sentido, estive por trás disso e aconselhei a Ana, falei, não, pega poucas mulheres, porque a gente recém está chegando, precisa ser intencional, precisa conseguir chegar mais perto dessas mulheres. Então foi as pessoas que estavam mais próximas da gente desde que a gente chegou. Claro que com esse tempo aí que passou que a gente está aqui em São Luís, a gente acabou desenvolvendo um relacionamento com mais mulheres. Então a ideia é fazer mais uma outra classe do curso, sendo presencial, dá para se fazer com mais mulheres, porque aí a interação já é mais tranquila também nesse sentido. Então fica aí um incentivo para as demais mulheres. Eu quero chamar aqui na frente então as outras mulheres que fizeram o curso junto com a Vânia. A Cris, ela não está aqui, porque ela está atendendo o sócio. Não, ela está numa apresentação com a Paulinha da escola, então por isso ela não está aqui, senão ela está aqui na frente também. E aí então vem a Ali e a Bianca, é isso, né? E aí, os maridos, por favor, venham aqui à frente também. E aí eu saio de cena, e aí vocês vão entregar o certificado para essas moças. Tá, espera aí, não entrega ainda, espera aí, não entrega ainda. Parece na câmera, não pode da câmera. Esse aqui eu depois eu deixo. Então assim, de uma forma simbólica, então eu quero pedir para que vocês, calma ainda não, né? Mas eu quero pedir para que vocês entreguem o certificado, reconhecendo que vocês perceberam mudanças após esse curso. Obviamente não porque o curso é milagroso, né? Mas porque os princípios tratados ali são princípios bíblicos. Então, isso também fica um incentivo para as demais mulheres. Quando eu fui conversar com esses caras aí, para dizer para eles, tem um curso aí tal e tal, que vai exigir da vida das esposas de vocês, vai exigir tempo, vai exigir esforço, então, preciso que vocês se sacrifiquem, que vocês lavem a louça, que vocês varram a casa, que vocês façam as outras atividades, cuidem dos filhos, para que elas possam ter esse tempo. Então, eles venceram aí quase esse um ano aí também, ajudando nesse sentido. Foram parceiros, foram, nesse aspecto, com certeza, homens que honraram o mandato de Deus em amar e investir na vida das suas esposas. A minha oração é que da próxima vez a gente não consiga nem colocar na câmera aqui de tantas mulheres. Amém. E muitas pessoas sendo identificadas por isso. Então agora sim, vocês podem entregar então o certificado e aí nós vamos orar pela vida dessas mulheres. Dá um abraço aí, finge que vocês são íntimos. Dá um abraço apertado, isso. Tá com vergonha? Casou e tá com vergonha agora. Gente boa, assim Jesus valoriza muito o casamento. E eu também. Então agora nós vamos nos colocar em pé, nós vamos orar pela vida desses casais. Para abençoar a vida dessas pessoas. Vou pedir para que você feche seus olhos aí e esteja intercedendo também pela vida desses nossos irmãos. Pai, muito obrigado, Deus, por essa noite. Obrigado pelo teu amor, Senhor. Obrigado pela tua graça, pela tua misericórdia. Senhor, eu quero colocar diante de Ti a vida de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs, especialmente agora pensando nas mulheres que fizeram o design divino. Senhor, Tu melhor que ninguém sabe tudo aquilo que elas aprenderam, tudo aquilo que elas foram desafiadas através disso, através desse curso. Então, ó Deus, que o Senhor esteja capacitando elas a colocar em prática todos os princípios que elas aprenderam. Que isso esteja fortalecendo a vida delas como mulheres, como esposas, como filhas, como mães, e que através da vida delas o Teu nome seja glorificado. Ó Deus, eu peço que o Senhor já esteja preparando o coração das outras mulheres que irão fazer o curso quando a gente abrir de novo uma nova classe, e que a nossa igreja, ó Deus, possa ser uma igreja que investe, que dedica tempo, que investe esse tempo de ensino na vida dos seus membros. Ó Deus, nós queremos Te agradecer. E queremos pedir que esses casais que estão aqui na frente, e também aqueles que estão sentados aí, mas, ó Deus, que os casamentos da nossa igreja sejam, ó Deus, para a glória do Teu nome. Que possam testemunhar o relacionamento que Cristo tem com a igreja.
Nós te louvamos e oramos assim em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Pode sentar. Foi muito interessante, porque eu também fui muito abençoado, né? Até porque ela fez 2 vezes o curso. Então tinha que ter uma bênção maior, né? Já que fez 2 vezes. Mas uma das coisas que me marcou muito foi que uma vez eu conversando com a Ana sobre como tinha sido o curso e tudo mais, e ela me disse assim que naquele dia as mulheres tinham conversado sobre que a mulher sábia, aquela que edifica o lar, não é aquela que cuida somente da casa. Ela não se preocupa apenas em ter uma casa, mas ela se preocupa com um lar. Sabe? E aí elas, obviamente, foram nos detalhes da distinção entre essas 2 palavras, essas 2 terminologias. Mas aquilo me marcou muito. Então eu incentivo as outras mulheres a ficarem atentas, tá? Porque em breve eu digo ano que vem, né, a gente não, porque eu não vou estar junto, eu digo a gente porque é a minha esposa, né? Mas vai ser iniciada uma nova classe, fica atento aí que vai ser bênção com certeza, ainda mais presencial, tá bom? Quero convidar vocês a colocar em pé e juntos então nós vamos continuar adorando o nome do Senhor através agora das músicas. Olá, irmãos. Então, vamos continuar adorando o nosso Deus. É o Senhor e motivo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. A alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em que nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele
situação pode mudar, mas Ele nunca muda. Ele é eterno. Glória a Deus por isso. Esse louvor vai falar disso. Ele continua sendo bom. Ele não muda. Um dia a gente aprende a confiar em Deus que faz milagres. Ouve a nossa oração que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Cante que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprender e aí chegar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir o não de Deus, mas sem duvidar, mas sem duvidar. Continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Ele 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 continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Que isso queime os nossos corações com essa verdade, pois Ele não muda, Ele nos ama. Glória a Jesus por isso. Esse louvor, irmãos, logo quando eu comecei a aprender a cantar e tocar ele, eu não conseguia cantar, muito menos tocar ele, porque é uma verdade assim que nos toma o coração de uma maneira, e eu só conseguia chorar em cima desse louvor aqui. Ele é bem conhecido. E vamos cantar ele agora então? Quebrantar esse chão. Eu olho para a cruz, para a cruz eu vou, seu sofrer participar, a sua obra vou cantar, meu Salvador. Cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus, pela cruz me chamou gentilmente, atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor. Merecida vida, de graça recebi. Por sua cruz
dar essa oportunidade de louvar-te, Deus. Obrigado que se entregou por nós para darmos oportunidade para nós poder cantar a Ti, Deus. Que o Senhor abriu o caminho. E quero agora também, Jesus, que o Senhor abra o entendimento, que nós possamos entender a Tua palavra, que será lida publicamente aqui agora. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Coisa linda a gente poder cantar em uma só voz, que somos um povo quebrantado, atraído pela cruz do Senhor. Ah, irmãos, isso é uma maravilha. É mais bonito ainda, é mais lindo ainda quando a gente vive isso na prática. E como nós somos falhos, né? Como eu sou falho. Ninguém aqui vem querendo se achar o perfeito. Todos nós falhamos. Lembre-se, o que aconteceu aqui agora com a música, o segundo louvor que o Júnior aqui estava conduzindo para a igreja cantar, é pedagógico. É o Espírito Santo ministrando aos nossos corações. Nós iremos errar. E o que a gente faz? Pede perdão e recomeça. O fato de termos que recomeçar mostra que nós falhamos. Mostra que a graça triunfou. Mostra que nós não somos suficientes. Que Deus ministre isso em nossos corações. Antes de partirmos para o sermão, eu quero dar apenas alguns avisos. O primeiro deles é que nós temos uma assembleia extraordinária, dia 12 de dezembro. Está lá no grupo já. Então, aos membros, por favor, honre a sua membresia. É triste a gente ter que ficar no dia da assembleia, ter que ficar ligando para as pessoas. E eu não vou ligar para você, pode ter certeza. Ligação minha você não vai receber. Ô, meu irmão, vem para a assembleia aqui. Não. Honre a sua membresia, esteja aqui. Nós vamos falar sobre um assunto muito importante. Um único assunto, na verdade, que é a movimentação no rol de membros da nossa igreja. Nós temos os detalhes estão lá no post, então, no grupo da Assembleia. Mas um dos pontos que nós iremos falar é sobre os candidatos ao batismo. Teremos o batismo esse ano, louvado seja Deus, no dia 19 de dezembro. E junto desse dia, então, nós faremos uma ceia de Natal. Vamos celebrar o Natal juntos com a igreja. Ah, mas o Natal é dia 25. Sim, dia 25 você vai e fica com a sua família. Você chama os seus amigos incrédulos para jantar com você, oferece uma ceia para ele, né, e prega para ele. Tá bom? Agora, a nossa ceia como igreja, nós que sabemos o significado do Natal, nós nos reuniremos então no dia 29. O culto desse dia, então, domingo, dia 19, será na parte da manhã. Tá bom? Nós faremos um almoço, então a nossa ceia de Natal será no almoço. E nesse dia, nesse mesmo momento, então, nós teremos o batismo. Quanto a horário bem certinho, detalhes do lugar, a gente está arredondando e todos ficarão sabendo. Fique tranquilo. O mais importante é que a data você já tem. Ainda outro aviso que eu preciso dar novamente, na verdade, porque o Silvano já falou isso na semana passada, é sobre a rotina pastoral em dezembro. Então, como os irmãos bem sabem, a Joana está chegando. Glória a Deus. Se Deus quiser, na quarta-feira ela está aqui já, do lado de fora. Né? Já está do lado de dentro, mas vai estar aqui do lado de fora. Eu vou ficar bem feliz se ela vier na quarta-feira, que é o primeiro de dezembro, né? Vem abrindo o mês do Natal. A minha esposa tem muita alegria, ela gosta muito dessa época do Natal. E eu também, principalmente depois que me encontrei, tive um encontro real, verdadeiro com aquele que é o Natal. Então eu passei a gostar muito mais nessa época do ano. Então para nós vai ser muito especial a Joana chegar no dia 1º de dezembro. Se isso se confirmar, se vir no dia 2, não vou ficar menos faceiro. Então assim, na última reunião da diretoria que nós tivemos, inclusive foi aqui na garagem,
eu propus para a diretoria, abrir para discussão, a seguinte questão. A Ana vai fazer cesárea, então ela vai precisar de apoio, de cuidado, principalmente no início. Aquelas mulheres que são mães sabem exatamente do que estou falando. A mãe da Ana vai vir para cá, para São Luís. Isso vai ser uma benção, né, para vir ajudar aqui a gente. Mas eu não quero, aquele que vos fala, tá? Não estou falando por vocês, nem estou dando indireto para ninguém. Eu não sou de ficar dando indireto, quem me conhece sabe disso. Estou dizendo eu não quero terceirizar o meu serviço. Então eu quero fazer parte, eu quero cuidar da Joana, eu quero ser um pai presente, eu quero ser aquilo que eu não tive. Não porque eu tive um pai ruim, mas porque meu pai foi assassinado quando eu tinha 1 ano de idade. Então eu não tenho lembrança nenhuma e quero viver ao máximo isso com a Joana. Então eu propus para a diretoria então, que eu adiantasse, eu tenho 5 dias de licença, né, direito, mas eu propus para a diretoria que eu adiantasse as minhas férias, pelo menos alguns dias, para que eu pudesse ficar em casa com a Ana nesse tempo. Eu não quero que a minha sogra cuide da minha filha. Ela vai ajudar com certeza, mas é minha responsabilidade, eu sou o pai. Então é eu que vou cuidar. Vou errar em muita coisa, com certeza. E vai ser uma bênção ter a sogra lá para ajudar a gente. Então orem por mim, em nome de Jesus. Mas a diretoria então me fez uma contraproposta. Mas assim, ó, pastor, a gente quer oferecer algo mais do que a nossa obrigação, do que os 5 dias de licença ou do que as tuas férias. Então a contraproposta da diretoria foi a seguinte: a gente libera o senhor das atividades de dezembro, os estudos bíblicos e as visitas, e fica apenas com a pregação do domingo, para que o senhor possa ter tempo para ficar com a Joana, se organizar, vai ter tempo para estudar para o sermão e tal e tal. Fizeram essa contraproposta, me perguntaram se eu aceitava, para mim ficou show de bola. Então, no mês de dezembro eu vou estar um pouquinho mais ausente durante a semana. Domingo estarei aqui, mas ainda assim estarei presente pelo celular. Então você pode mandar mensagem, talvez eu não vá responder na hora. O pastor não vai fazer nenhuma visita no mês de dezembro. Não, situações específicas, extraordinárias, sim, estarei lá com você. Mas a agenda então do mês de dezembro será um pouquinho mais livre, assim, para mim nesse sentido. Irmãos, eu estou dando essa satisfação porque muitos não sabem. E eu não estou trazendo isso aqui para pensar assim, o pastor está querendo mostrar serviço. Não, eu não vou falar sobre a minha rotina. Na verdade, eu incentivo você a conversar com as pessoas da diretoria. Não tem um da diretoria que não sabe da minha rotina durante a semana. Então, se você ficou com alguma dúvida acerca disso, não quer vir conversar comigo, perguntar para mim, podem perguntar para algum deles. Tá bom? Fica esse incentivo, então, especialmente aos membros da nossa igreja. Ok? Diante disso, então, eu quero chamar o Silvano aqui à frente. Ele que vai pregar hoje, essa noite. Espero que você tenha vindo preparado, porque Deus tem algo para falar ao seu coração. Nós tivemos alguns encontros e muitas conversas durante essa semana, orando junto, trocando ideia, e eu não tenho dúvida nenhuma do que aquilo que o Silvano vai pregar é algo que Deus colocou no coração dele. E se eu não tivesse 100% de certeza disso, eu garanto a vocês que ele não estaria aqui na frente. Eu sou um cara zeloso, ciumento com esse culto aqui. Ninguém vai vir aqui e vai vir falar lorota. Se vem para pregar a palavra de Deus. Então vamos abrir os nossos corações e receber. Porque eu tenho certeza que Deus vai ministrar em nós essa noite. Quero convidar você a fechar os seus olhos. Nós vamos orar. Eu quero orar para o Silvano, que fica aqui mais pertinho de mim. Vira a cara para lá para a gente estar sem máscara. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, pela Tua graça e pelo Teu amor. Ó Deus, obrigado pela vida do nosso irmão Silvano, Pai. É um privilégio ser pastor dele. É uma honra poder servir ao lado dele. Ó Deus, obrigado pela disposição e disponibilidade dele em estar aqui essa noite pregando a Tua palavra a nós. E nós clamamos, ó Deus, a Tu, que é o Senhor Todo-Poderoso. Clamamos para que o Senhor ministre em nossos corações, que o Teu Espírito Santo toque as nossas vidas essa noite. Em nome de Jesus, use a vida dele, Senhor, cada palavra que ele falar. Que o Senhor esteja iluminando o nosso entendimento e aquecendo os nossos corações. Mais uma vez nós queremos te agradecer
porque sabemos que algo novo vai acontecer essa noite. Em nome de Jesus. Amém. Boa noite, irmão. Vamos lá então. Como porta-voz dos maridos do Design Divino, quero deixar aqui que o curso é bênção mesmo. Um alinhamento do casal com Deus é grandioso, irmãos. A gente literalmente entende o papel e a função de cada um da criação de Deus dentro do casamento. É bênção mesmo. Então vamos priorizar o casamento, priorizar um alinhamento nosso com Deus. Não adianta um estar acima do outro, é os dois buscando a Deus, e o sentido completo é isso aí. Certo, irmãos? Vamos lá então para a pregação, que é a palavra do Senhor hoje. Vamos abrir nossas Bíblias aí em Mateus, livro de Mateus, nosso primeiro versículo do dia, Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4. Todos estão com as suas Bíblias aí, vamos ler bastante textos. Quem não tiver com a sua Bíblia aí bem pertinho, se aproxega, não tão perto, né? Mas perto de alguém que possa ler aí, né? Capítulo 4, versículo 17. No fundo aí, estão escutando todos bem? Certo? Amém? Então tá jóia. Alguém poderia fazer a leitura desse pequeno versículo aí? Quem se candidata, hein? A partir de então, Jesus começou a anunciar sua mensagem. Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. O reino dos céus está próximo. Irmãos, uma verdade muito grandiosa atrás desse reino, e algo que vem mexendo muito com aqueles que buscam esse reino. Eu tenho lido bastante sobre isso e tem o Espírito Santo talvez trazido um incômodo santo para que a gente tenha o verdadeiro entendimento sobre isso. E entender o que é o reino de Deus é entender algo muito maior do que a nós mesmos, certo? Grande parte do ensino de Jesus, 42 parábolas, para ser mais preciso, alguns autores contaram e fizeram algum estudo sobre isso, 42 parábolas de Jesus, todas elas apontam para o reino de Deus. Tanto pessoalmente, como povo, como justiça, como reino. Todas as parábolas, todo o ensino de Jesus é voltado para o que Jesus fala sobre o reino. Tanto é que aqui ele fala, está chegado. Arrependei-vos, pois está chegado. O reino dos céus está próximo. Então começamos a entender que o reino começa a chegar, mas não aqui. Certo? Agora começamos a entender que não é só leis que estavam imperando sobre esse povo. Normas, regras, dogmas. Quando Jesus vem, ele começa a trazer um ensino diferente. O ensino de Jesus não é mais como os profetas, não é mais como as leis de antigamente, que deviam seguir regras e normas. O povo, naquela época, o povo de Jerusalém, esperava uma libertação. Eles esperavam o Messias. Eles estavam esperando o Cristo. Era a promessa já. Eles queriam um rei que fosse um rei físico, que no termo grego, reino, significa basileia, que no grego é soberania, um reinado, um rei físico. Eles queriam que talvez o Messias viesse tomar a frente político e tomar Roma e ser soberano sobre todos os outros povos. Mas, no entanto, não é o que acontece. A gente sabe muito bem que o que o povo queria era uma salvação real. O que o povo daquela época queria que Jesus, o Messias, trouxesse era uma salvação plena a Israel. Um povo sofrido,
um povo que passou por tantas lutas, um povo que passou por tantas coisas, queria uma libertação, e o Messias era o Cristo esperado. Então Jesus começa o seu ministério falando: está chegado o reino dos céus. E aí o povo então começa a entender: não, então algo diferente vai acontecer. Algo diferente vai acontecer. Daqui para frente não vai ser a mesma coisa. Parece que aqui começaria um reinado. Aqui começaria o ensino de Jesus sobre o reino dos céus, que não era o reino da terra, era o reino do céu. Ele traria todo o ensino de um reinado, de um rei, um governo para a terra. A proposta de Jesus é trazer o ensino da justiça, do reino e a sua justiça para todos nós. A esperança bíblica que nos dá a certeza de que não foi só para isso que Jesus veio. Tanto que no Antigo Testamento, a palavra reino, que é Malkut, significa poder, glória, força e domínio. É algo muito mais forte do que o próprio povo grego entendia. Uma liderança de um rei que veio nos salvar. Domínio, soberania de Deus. Onde Deus, como rei, traria justiça. Não traria a justiça, seria a própria justiça entre nós. Isso é uma promessa. Isso não começa aqui. Por mais que Jesus diz que arrependam-se, o reino dos céus está próximo, é algo que vem de eternidade. Não é simplesmente uma frase que Jesus inaugura um tempo novo, um estilo de vida novo. É uma promessa. A palavra de Deus, ela é eterna. E em Gênesis 17:7, eu não vou ler o texto, eu não vou pedir para os irmãos abrir, mas eu vou ler ele brevemente aqui para nós refletirmos sobre ele. Gênesis 17:7: estabelecerei a minha aliança como aliança eterna entre mim e você e os seus futuros descendentes, para que o seu Deus, o Deus de todos os seus descendentes, seja. Deus estabelecendo uma aliança com Abraão, que o povo teria um Deus. É a primeira menção de que Deus começa a apontar para algo, para um reinado muito maior. Deus estabelece com Abraão que a partir dele, o povo dele seria um povo diferente. Que o Deus desse povo, o Deus de Abraão, é o Deus dos seus descendentes também. Uma nação diferente, uma nação santa. Em Êxodo 6:7, também Deus falando para Moisés: eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. E então vocês saberão que eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Deus dando o pontapé inicial na sua obra. Deus firmando a promessa dele. É um Deus eterno. E ele firmando esse reinado. Deus prometendo que o seu reino é um reino reto. Porque, como lemos aqui semana passada em Salmo 145, no versículo 13, que dizia o seguinte: pois o teu reino é reino para sempre. O reino não começou quando Jesus veio. O reino é eterno. É a própria presença do glorioso Senhor. Ele não começou quando começou a Bíblia, não antes da fundação do mundo. É eterno. Veio de eternidade para a eternidade. É a palavra dele firmando isso. Em Êxodo 15:18, um cântico de Moisés na libertação do povo do Egito vai falar: o Senhor reinará eternamente. É o povo declarando que esse Deus é um rei soberano que governa todas as coisas eternamente, tanto a criação como as coisas que estão na criação. Deus reinará eternamente. Que forte, irmãos, nós declararmos isso em nosso coração diariamente, que o nosso Deus governará eternamente. Amém? É a promessa que Deus fez de cuidar do seu povo. E o nosso Deus não falha. Nosso Deus, ele cumpre essas promessas. Vamos começar a ler no livro de Êxodo. Vamos ver qual foi o primeiro anúncio, o prenúncio desse reinado. Êxodo 19. Vamos abrir lá, irmãos, para...
Vânia. Êxodo 19, todos acharam? Vamos lá, Êxodo 19, do versículo 1 até o versículo 6. Diz assim: exatamente 2 meses depois de saírem do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Depois de levantar acampamento em Refidim, chegaram ao deserto de Sinai e acamparam lá ao monte. Então Moisés subiu ao monte para apresentar-se diante de Deus, e lá em cima o Senhor chamou e disse: transmita esta mensagem à família de Jacó, anuncie aos descendentes de Israel: vocês viram o que fiz aos egípcios, sabem como carreguei vocês como sobre asas de águias e os trouxe para mim. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança, serão meu tesouro especial dentre todos os povos da terra, pois toda a terra me pertence. Serão meu reino de sacerdotes, a minha nação santa. E esta mensagem você deve transmitir ao povo de Israel. É Deus que começa um relacionamento. Deus chama esse povo. Vocês serão meu povo, pois tudo me pertence, e farei de vocês um povo santo, um povo de sacerdotes, um povo, uma terra santa. É Deus que começa o processo de reinado sobre nós. A partir do povo de Israel, Deus já declara que somos seus sacerdotes. O que é ser um sacerdote? É um mediador entre Deus e o homem. Como o nosso grande sumo sacerdote, Jesus, que é o nosso mediador. Ser sacerdote, naquela época talvez não tinha tanto entendimento como talvez temos hoje. Mas o povo de Israel era para ser um povo diferente de todos os outros povos que havia lá. Deus já chama o povo de Israel para ser um povo diferente. Uma nação santa, um povo santo. A nação deveria ser intermediária entre Deus e todo o restante do mundo pecaminoso. A partir de Israel, Deus mostra um governo, um reinado, leis, normas e como eles deveriam ser diante de toda uma geração, de todo um mundo perverso, de tanto um mundo pecaminoso. A partir deles, Deus começa a trabalhar. Por meio dessa declaração, Deus revela a si mesmo aos outros povos. Deus mostra a sua glória, que não é como os outros deuses da época, que eram adoradores de estátua, adoradores de todos os tipos de coisas. Que Deus era um Deus presente. Deus chamou eles e Deus era um Deus que cuidava deles. Tanto que tirou do Egito e manteve com seu braço forte em todas as dificuldades, mesmo sendo um povo rebelde, sabemos, mesmo sendo um povo que não cumpriu a sua aliança, mesmo assim, Deus cuidou deles. A aliança que Deus fez com o povo, de ser absolutamente leal a Ele, denota um novo estilo de vida daquele povo. Deus tira do Egito um povo que era aprisionado, um povo que era escravo, um povo que não sabia viver. E Deus, com a lei mosaica, com os ensinamentos de Moisés, com que Deus traz aquele povo, eles têm um novo estilo de vida agora. A vida deles era para ser vivida para a honra e glória de Deus. E eles talvez não compreenderam tamanha grandeza. Eles tinham que refletir. Aquele povo tinha que refletir a vontade e a natureza de um Deus soberano. De um Deus que governava eles. Então, ser sacerdote, um povo santo, um povo separado, queria dizer que esse povo deveria andar segundo a vontade de Deus. Que parecia um fardo, parecia algo difícil cumprir algumas normas, algumas regras, mas que para eles foi difícil, talvez naquele tempo, mas que Deus ensinou a Moisés, ensinou ao povo a obedecer.
Deus preparou desde o início eu estou querendo fazer com que vocês entendam a preparação desse reino. Deus sempre prepara alguma coisa, Ele nunca chega, pum, ó, aqui, ó. Ele vai começando a preparar. Ele preparou esse povo, Ele ensinou esse povo, Ele chamou esse povo para ser o povo dele. Ele disse que Ele seria o nosso Deus e nós seríamos o seu povo. Que promessa, irmão! Só por isso nós poderíamos viver eternamente. Só por isso. É um Deus eterno, um Deus que nos ama e Ele nos chama. Preste atenção no versículo 5, que ele fala assim, ó, no final do versículo 4, e Ele trouxe para mim. É Jesus que começa o relacionamento. É Deus que começa um relacionamento. É Ele que nos chama. E essa preparação, ela continua ao longo da história. Essa preparação lá em 1 Samuel, a gente vai entender um pouquinho mais. Vamos abrir lá em 1 Samuel e entendemos o que Deus continua fazendo na história. 1 Samuel, podem avançar alguns livros a mais aí. Primeiro Samuel, capítulo 8. Capítulo 8. Versículo 4 ao 9. Vamos fazer a leitura. Por fim, as autoridades de Israel se reuniram em Ramá para discutir essa questão com Samuel. Eles disseram: olhe, o Senhor está idoso e os seus filhos não seguem o seu exemplo. Escolha um rei para nos julgar, como ocorre com todas as outras nações. Samuel não gostou do que eles tivessem pedido um rei e buscou orientação ao Senhor. O Senhor lhe respondeu: faça tudo o que eles pedem, pois é a mim que eles rejeitam, e não a você. Eles me rejeitam como seu rei. Desde que eu os tirei do Egito até hoje, eles têm me abandonado e seguido outros deuses. Agora tratam você da mesma forma. Façam o que eles pedem e advirtam solenemente a respeito de como o rei governará. Vocês podem perceber aqui então que o povo começou a abandonar o Deus vivo, começou a adorar outros deuses, começou a deixar inchar essa adoração a outros deuses dentro do próprio povo. E Samuel, então, sendo o profeta da época, sendo aquele homem que era o intermediador deles, entre Deus e eles, Samuel teve essa incumbência de deixar com que eles fizessem o que eles queriam, porque Deus disse: faça. Não é a você que eles rejeitam, é a mim. O povo começou a rejeitar a ação de Deus como rei, porque os outros povos haviam um reinado, havia uma monarquia, uma hierarquia diferente da de Deus. Deus era o rei soberano até então sobre essa nação. Mas os outros povos ao redor do mundo, ao redor do povo de Israel, tinham um estilo de governo diferente. Muito ao contrário nos dias de hoje, que a gente vê que hoje um reinado, onde existe um rei, uma rainha, alguns países do mundo, todas são repúblicas, socialistas, todo o planeta nosso, o sistema político é totalmente contrário do que era na época. Antigamente, ter um reinado era onde um rei político, alguém governava e trazia todas as esferas e comandava. E era o que Deus fazia naquela época para eles. Mas eles queriam ser como os outros povos. A rebeldia deles, abandonando e seguindo outros deuses, escancara até para nós o quanto queremos tomar as rédeas da nossa vida, tomar as rédeas da situação, as rédeas da igreja, as rédeas da nossa família. Sempre queremos tomar frente. Até hoje de noite eu oro, amanhã se Deus não me responder eu vou tomar uma atitude.
Então a gente não descansou. E o povo era assim. Eles abandonaram a orientação de Deus. Eles literalmente começaram a seguir outros deuses. E eles queriam mudar totalmente a estrutura deles. Porque as outras nações tinham uma estrutura burocrática, uma monarquia, tornou-se a inveja do povo de Israel. Eles queriam ser um povo também igual aos outros. Que muitas vezes é o que nós queremos ser igual a todo mundo, né? Mas a mãe sempre dizia, né? Nós não somos igual a todo mundo. Então Deus também, vocês não são igual a todo mundo. Deus já determinou, vocês vão ser uma nação diferente. Vocês vão nascer uma nação separada. No versículo 20, logo adiante ali, desse capítulo, vocês vão ver a declaração do povo, vai dizer o seguinte: queremos ser como todas as nações ao nosso redor. Nosso rei nos julgará e nos conduzirá nas batalhas. A dependência num homem. Eles queriam um homem à frente, eles queriam um rei à frente deles. Não queriam mais que Deus estivesse orientando eles. Eles queriam um rei, um homem físico lá. E Deus dá. Deus dá. O primeiro rei para Israel é Saul. Instituído por Deus, obviamente, porque Deus permitiu. Mas Saul muito um rei que era inseguro. A própria Escritura afirma isso, que ele não tinha confiança em si mesmo. Saul fez coisas terríveis. Votos precipitados, sacrifícios indevidos, foi um verdadeiro fracasso. Porque Saul não era para ser um rei. Mas era o princípio também, porque entendemos que a partir de Saul, Deus vai eleger um homem que entra até em conflito com Saul em alguns pontos da história, mas Deus levanta um homem que Deus resolve tirar Saul da história e elege e resolve ungir Davi. É daqui em diante que a gente começa a entender um pouco mais o que essa nação tinha. Deus elege Davi. Sabemos da história de Davi, sabemos que Davi foi um grande guerreiro, um grande líder, um grande rei, que Deus cuidou dele em todos os momentos. E Deus faz uma promessa a Davi. A promessa está lá em 2 Samuel 7:8. Agora, pois, diga ao seu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos: eu o tirei das pastagens onde cuidava dos rebanhos para ser o soberano do povo de Israel. Então Deus, a partir daqui, começa a apontar para uma promessa. Que no capítulo 7, do versículo 16, vai dizer o seguinte: porém a tua casa e o teu reino serão firmados para sempre diante de ti. Teu trono será firme para sempre. A partir da linhagem de Davi, entendemos que a promessa de Deus começaria a fazer sentido a partir da linhagem de Davi. Deus completaria toda a sua obra através de Davi. Através de Davi, todo o reinado começaria a ter um rei, mas um rei que Deus instituiu. Davi foi um grande líder, sim. E quando Jesus vem lá em Jerusalém, quando Jesus entra num jumentinho e todo o povo esperando aquele rei absoluto, aquele rei que governaria Jerusalém, o que é que eles cantam lá no capítulo de Mateus, capítulo 21, versículo 9? A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O povo clamava, o povo gritava: Hosana ao filho de Davi. O povo entendia que a partir de Davi um reino eterno seria estabelecido. Um rei ao qual eles criam que era o Messias, a quem traria a justiça e a imposição de todos os governos. O povo entendia, tanto é que cantavam ao filho de Davi. Mais de 1000 anos se passaram praticamente, desde que Deus começou a trabalhar na vida de Davi e todas essas épocas. E o povo entendia, o povo sabia, porque o povo lia as Escrituras. Só não obedecia, talvez, o quanto preciso, né? Mas eles sabiam, os judeus eram aqui na lei, né?
E então a gente vê Deus preparando todo esse processo, Deus preparando todo esse povo, separando, ensinando através das leis, mostrando que era um rei, que eles deveriam ser uns sacerdotes, que eles deveriam ser diferentes. Deus preparou esse povo, esse reinado. E foi sempre apontando para algo. E nós vamos ter essa crescente ao estudar a Bíblia. A gente começa a entender que lá em Jeremias 31, que eu gostaria que os irmãos abrissem, em Jeremias 31, continua essa preparação. Jeremias, Salmos, Isaías, Jeremias. Jeremias capítulo 31, no versículo 31. Versículo 31. Jeremias capítulo 31. Versículo 31. 31. 31, 31. Tem folhinha girando ainda? Todos acharam? Chegando? Então tá bom. É bom que acompanhem, porque é a palavra de Deus sendo dita e confirmada, né, irmãos? Jeremias 31 diz o seguinte, no versículo 31 até o 34. Está chegando o dia, diz o Senhor, em que farei uma nova aliança com o povo de Israel e Judá. Não será como a aliança que fiz com seus antepassados, quando os tornei pela mão e os tirei da terra do Egito. Embora eu os amasse como o marido ama sua esposa, eles quebraram a aliança, diz o Senhor. E esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel. Depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em sua mente e as escreverei em seu coração. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. E não será necessário ensinar aos seus vizinhos e parentes, dizendo, você precisa conhecer o Senhor, pois todos, desde o mais humilde até o mais importante, me conhecerão, diz o Senhor, e perdoarei a maldade, e nunca mais me lembrarei de seus pecados. Amém, irmãos? Que palavra! Deus fazendo uma aliança com Jeremias. Sabemos aqui que o contexto de Jeremias é o exílio da Babilônia, onde mais uma vez o povo desobedece a Deus, mais uma vez o povo, né, anda por outros caminhos, e então Deus coloca eles no exílio da Babilônia. O império da Babilônia vai lá e tira eles de Jerusalém, e eles são obrigados a ficar em cativeiro lá por 70 anos. E profeta Daniel, Jeremias e tantos outros profetas aqui tiveram grandes encontros com o Senhor, grandes profecias saíram desse exílio. E Jeremias não é diferente, ele chora e ele tem a revelação de Deus, e ele fazendo uma aliança com o povo novamente. Mas Deus precisa fazer uma aliança toda hora que o povo se desviar. É brincadeira, né? Mas Deus não faz uma aliança diferente agora. Pode notar que Deus não faz uma promessa diferente. A promessa dele permanece a mesma. Eu serei o seu povo e eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. A promessa de Deus permanece. O que muda a aliança é uma forma que Deus vai começar a agir agora. Deus entendeu que pela lei não ia ser possível mais. Eles não estavam conseguindo pela lei. Então, porque na antiga aliança a lei era extremamente jurídica, burocrática também. Havia pouca falta de poder em capacitar um ensino mais profundo. A lei é algo dito e feito e respondido. Eu não sei se eu aprendi ou não. Era um estilo de vida, era algo que você deveria cumprir, mas talvez que você não entendeu. E Deus começa a fazer diferente agora, porque agora a nova aliança enfatiza numa mudança redentora. Ela traz a redenção. Eu perdoarei os seus pecados, eu perdoarei a sua maldade. Ele fala aqui no final dos versículos, e transformarei a natureza espiritual de cada indivíduo. Ele começa a revelar algo muito maior, ele começa a apontar para algo muito maior. A natureza nossa não seria mais um estilo de vida,
seria algo muito mais profundo. Porque ele escreve no versículo 33: e esta é a nova aliança que farei com o povo de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis em sua mente e as escreverei no seu coração. Essa é a aliança que Deus fez. E como Deus ia fazer isso? Como que Deus ia fazer isso? Agora Cristo trouxe para nós a mudança. Amém, irmãos? Louvado seja Deus pelo sacrifício de Cristo, pela vinda de Cristo. E não pela vinda dele ter chegado aqui, porque desde antemão ele já foi preparado. Ele é o Messias aguardado pelo povo de Davi. Ele é o Messias aguardado por Deus para chegar e reinar absolutamente. É o Verbo que se fez carne. Ele estava desde o início acompanhando tudo. Jesus veio trazer algo muito mais forte para nós. Não é mais um estilo de vida que como eles achavam. Jesus veio no Sermão da Montanha e ensinou a ser nós pessoas melhores. Jesus veio trazer, colocar na nossa mente e escrever no nosso coração o reino e a sua justiça. Agora a justiça de Deus não é mais um estilo de vida, é uma identidade, é algo que vem de dentro para fora. É o que Jesus ensina para nós em todas as suas parábolas sobre o reino. Não é só eu levantar a mão e dizer que aceitei a Cristo e agora, tudo mudou. Eu tenho que me entregar, eu tenho que chorar pelos meus pecados e eu serei perdoado. Arrependei-vos, pois está chegado o reino, chegou o reino. O próprio Cristo, Jesus que veio morrer por nós. E Deus prometeu perdoar todos os pecados naquele que nele cresce. É um prenúncio, irmãos. Jeremias está prenunciando, está avisando o povo que há algum tempo chegará o Cristo. Chegará aquele que vai fazer a diferença, que vai gravar no coração as leis. Jesus afirma isso, que ele não veio revogar a lei, ele não veio mudar nada, não veio trazer um estatuto novo, ele veio aplicar as leis sobre nós, gravar na nossa mente e no nosso coração. Um povo diferente, vive diferente. Um povo em que Deus disse que seria o Deus, não deve viver como os outros povos, não deve viver como outras pessoas, porque é um povo separado. É um povo separado por Deus. Sede santos, pois eu sou santo, é o que afirma a palavra. Deus nos chamou para ser separado, não separado de melhor, separado de que Deus aplica a justiça dele e toda a glória, toda a sua glória está revestida de poder. Quando as pessoas olham, é um cristão, é alguém diferente, é alguém que lê a palavra, é alguém que procura a palavra, é alguém que busca, que jejua, que ora, que intercede. É alguém diferente, não pode ser igual a esse mundo. É aquele que foi regenerado por Cristo. E nós somos chamados a ser este reino, uma extensão do reino dos céus. Nós vamos entender isso melhor, porque Jesus, quando vem, como se diz, inaugurar o reino, quando ele vem trazer, lá em Mateus 4, 23, ele vai dizer: Jesus viajou por toda a região da Galileia, ensinando nas sinagogas e anunciando as boas novas do reino. Não é um reino novo, ele trouxe a boa notícia da salvação. O reino é eterno. O reino não é um reino novo, não é algo novo que Deus, agora eu vou instaurar um estatuto novo. É as boas novas desse reino, que seriam diferentes agora. E as boas novas da salvação, que ele, o próprio Cristo, o próprio Jesus Cristo, o Verbo que se fez carne, que veio habitar entre nós, ensinando que ele era a salvação. No Mateus capítulo 6, versículo 10, na oração de Jesus, ensinando os seus discípulos, ele: venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim no céu como na terra. A vontade de Deus já está feita, estabelecida, desse rei já está estabelecida, e ele quer que essa vontade e esse reinado se estabeleça aqui. E o teu reino venha, que todos possam ver o quão grandioso é o Senhor, que todos possam ver o quão Deus, Rei, governa a sua nação, governa o seu povo e a cada um de nós de maneira majestosa, agora através de Jesus e do poder do Espírito Santo. É um povo diferente, irmãos.
não é uma igreja só. Nós não somos só a igreja, como muitas metáforas da Bíblia afirmam ser, que a igreja é o corpo de Cristo. E eu não vou diminuir aqui, nós vamos falar numa outra parte sobre a grandeza da igreja. Mas Jesus veio estabelecer um reinado, que é uma promessa de Deus. Mateus 6,33 vai dizer: busque em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça. A sua justiça. Não vamos viver mais pelos anseios, medos, aflições e preocupações que o texto fala aqui. O básico nós já vamos ter da graça de Deus. Nós vamos viver pelo reino e pela sua justiça. Mateus capítulo 9, versículo 35, dando sequência na mensagem de Jesus. Jesus andava por todas as cidades e todos os povoados da região, ensinando nas sinagogas, anunciando as boas novas do reino e curando todo tipo de enfermidade e doença. Jesus atraía o povo através da cura física também. E a cura física é louvável e é a manifestação da glória de Deus também. Jesus atraía através da cura. A cura física, louvado seja o teu nome, pela cura, pelo livramento da doença. Mas não somente essa cura física, Jesus também cura a alma. Jesus restaura um coração quebrantado, um coração contrito. Vão e anunciem o reino de Deus que está próximo. Mais um chamamento de Jesus aos seus discípulos. No Mateus capítulo 10, versículo 7, Jesus envia os seus discípulos e diz: vão, anunciem que o reino dos céus está próximo. Jesus não disse: vão e anunciem uma igreja, um modo de vida diferente. Não anunciem que agora Deus vai fazer a coisa diferente agora. Anunciem que o reino dos céus está chegando. O reino e a sua justiça está chegando nesse povo. Um rei que prometeu amar o seu povo não perdeu o controle da situação. Ele apenas está trazendo para nós, calando em nossa mente e escrevendo em nosso coração, através de Jesus. Em Mateus 13:44 fala que o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Perdão, irmãos. O reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Certo homem, tendo-o encontrado, escondeu de novo, e então, cheio de alegria, foi e vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Uma pequena passagem em que Jesus fala comparando o reino dos céus, de tantas outras que ele fala aqui, que alegria tamanha desse homem encontrar um tesouro num campo. Que quando ele encontra esse tesouro num campo, ele é tomado de alegria, e esse tesouro não tem valor para ele. Tanto é que ele vende tudo que tem. Nada para ele ia fazer mais sentido, nada ia satisfazer mais esse homem que encontrou esse tesouro do que o reino de Deus. O valor do reino excede todos os tesouros desse mundo. Todos os tesouros desse mundo. Os que descobrem esse reino, nele encontram mais alegria e prazer. Qualquer alegria que você pensar que é prazer desse mundo, não se compara à presença desse reino. Por isso que ele fala: quem encontrou esse tesouro, vende tudo. É algo muito maior. E diante disso, irmãos, a nossa postura, ao encontrar e saber desse reino maravilhoso em que Jesus anuncia, a nossa postura é entender que Deus tem o direito legal de governar sobre nós, com a sua mão forte. É burrice nossa não deixar Deus governar a nossa vida. É um
Simplesmente nós está perto do precipício e não vê o quanto estamos caindo. E vamos cair num penhasco. Não deixar Deus governar. Aquele que criou os céus e a terra, a mão que sustenta todos, é o mesmo que nos sustenta. Que Deus, irmãos, que Deus maravilhoso. A nossa postura não pode ser a mesma. Quando entendermos a grandeza desse reino para qual vivemos. Agora a nossa postura e posição não é a mesma. Porque não é mais o nosso modo de agir. Não é mais o nosso estilo de vida. Agora o que entendemos é que faz parte da nossa identidade. Faz parte da nossa identidade agora. Nascemos de novo. Morremos para este mundo. Quando nos arrependemos e cremos que Jesus Cristo é o Senhor da igreja. Morremos para este mundo e nascemos num reino. Você consegue imaginar nascendo num reino? Onde a presença de Deus está ali? Pois é lá que nós vamos. É para lá que eu vou. E eu quero estar lá. Eu quero ver, eu quero sentir a presença de Deus. Ver a Nova Jerusalém, a Cidade Santa. Eu quero ver as ruas de ouro, pedras preciosas que não se tem valor nenhum. Para nós aqui e lá vai ser muito maior. Que reinado, que rei, irmãos. Isso deve mover o nosso coração. E é isso que Paulo ensina em 2 Coríntios. Eu quero só ler mais esse texto com vocês aqui, para vocês entenderem. 2 Coríntios, abram lá. 2 Coríntios, capítulo 5. Segunda carta de Coríntios, capítulo 5, versículo 19. Capítulo 5, versículo 19. Todos acharam? Pois em Cristo, Deus estava reconciliando consigo o mundo, não levando mais em conta os pecados das pessoas, e Ele nos deu esta mensagem maravilhosa de reconciliação. Agora, portanto, somos embaixadores de Cristo. Deus faz seu apelo por meio de nosso intermédio. Falamos em nome de Cristo quando dizemos: reconcilie-se com Deus. Pois Deus fez de Cristo aquele que nunca pecou a oferta por nosso pecado, para que por meio dele fôssemos declarados justos diante de Deus. Somos chamados a sermos embaixadores dessa mensagem de reconciliação. E uma embaixada, você sabe que uma embaixada é a representação de um governo. Uma embaixada é que representa diante de aquele governo. E então entendemos que no reinado de Deus somos embaixadores, porque levamos a missão de Jesus. Temos o comissionamento de levar a mensagem da reconciliação. Fazemos parte de um reinado, mas somos comissionados a representar esse reino ao qual vivemos. Cada um de nós representa esse reino. Cada um de nós somos chamados a aceitar que Deus fez por intermédio de Cristo essa reconciliação. Para que fôssemos declarados justos diante de Deus, entendemos que Jesus Cristo veio como oferta de nosso pecado. E diante de Deus declarado como justos. Entendermos que a extensão da nossa casa, a extensão do nosso coração, representa um reino muito maior, um reino e uma justiça de Deus. É entender
o plano do reino de Deus para nossas vidas. Nós fomos comissionados a sermos embaixadores dessa mensagem. A gente vê pregadores, até que se dizem irmãos, pregando uma mensagem, um evangelho distorcido, algo que não vem da palavra. É claro que a gente vê isso, mas a gente vê Deus lá de cima. Ezequiel fala que lá ele vê o justo e o injusto, o ímpio e o justo. Deus vê, a extensão do reino dele continua, e nós somos a extensão desse reino, somos conclamados, somos convocados a ser a extensão desse reino e a justiça de Deus nas nossas vidas e nos nossos lares, porque ele gravou: porém na sua mente e no seu coração escreverei. Essa identidade desse reino deve ser vivida, deve ser apresentada diante de Deus. Paulo, em Éfeso, se despedindo dos seus companheiros, vai falar o seguinte, em Efésios capítulo 6, versículo 20: agora estou preso em correntes, mas continuo a anunciar essa mensagem como embaixador de Deus. Portanto, orem para que eu siga falando corajosamente em nome dele, como é o meu dever. Paulo estava numa prisão e ele entendia que ele representava um reino muito maior. Que dentro da cadeia, de preso, ele entendia que ele representava uma nação santa. Que ele representava um povo em que Deus chamou para ser separado. Ele estava preso, irmãos. E nós temos o ir e o vir, nós temos. Então por que não anunciar? Por que não anunciar o Evangelho de Jesus? E por que ficarmos presos, não sermos essa representação do reino de Deus em nossas vidas? Por quê? Não faz sentido. E corajosamente falando, como é o meu dever. Ele assumiu a postura, ele assumiu uma postura de chamado, que era o dever dele cumprir isso. Essa mensagem é muito pequena, da reconciliação de Deus com os homens através de Jesus, é muito pequena para eu ficar só dentro do meu coração, só dentro da minha vida, só dentro da minha casa. É impossível você não falar para os seus amigos, vizinhos, colegas, aonde você for, e olhar com os olhos do Espírito e saber que pessoas não estão levando a sério a reconciliação de Deus. Nós somos a extensão desse reino. Cada um de nós aqui, irmãos. E eu oro, minha oração é para que o próprio Espírito Santo testifique, que dê coragem para você a viver esse reino, tanto na sua mente como no seu coração. O reino e a sua justiça. É por isso que vivemos, irmãos. Porque é a promessa de Deus. E Ele não falha. A promessa de Deus: eu serei o seu Deus e nós seremos o seu povo. Ele será o nosso rei e nós seremos o seu reino. É a promessa de Deus, não falha. Um povo como propriedade, um tesouro especial, como lemos lá em Êxodo. A justiça desse governo onde Deus é rei é um reino de sacerdotes onde declaram um Deus santo ao mundo perdido. Um reino, uma nação santa. Eu quero fazer da minha casa uma extensão do reino. E oro para isso todos os dias. E tento gravar na minha mente e no meu coração. Deus prepara o seu povo para isso. A gente vê que ao longo da história, mas Deus chama para um relacionamento. É Deus, parte de Deus sempre buscar isso. Deus chama o povo para si. Deus tira do Egito, Deus tira do cativeiro, Deus livra de leões, Deus dá Jesus, é Deus que governa. Ele é rei. Ele é Deus, Ele é rei. Ele não está à mercê da casualidade. Ele sabe tudo e trabalha para a ampliação de seu reino. Todas as coisas cooperam para o seu reino.
para o bem daqueles que amam a Deus, mas para a edificação do reino. A vida com Jesus cria um povo santo, um povo separado. A vida com Jesus, a morte para esse mundo, mas vida no reino. Uma identidade nova é plantada em nós. Não é mais como eu vivo, mas como eu vivo. Não é mais porque eu vivo, mas como eu vivo. Essa identidade faz parte de mim agora. Eu não sou mais brasileiro, no sentido de que eu nasci no Brasil e eu sou brasileiro. Se eu nasci para Deus, eu faço parte do reino de Deus. E ao longo da história, nós percebemos a redenção que foi sendo revelada progressivamente. Que o reino de Deus não é mais um estilo de vida, mas uma identidade. É algo que devemos ser para revelar a glória de Deus. Irmãos, que nós entendamos a grandeza desse reino. Entendamos por que vivemos para esse reino. Que a gente busque nesse reino um tesouro incalculável, um tesouro que nada desse mundo vai satisfazer, nada desse mundo vai suprir. Que a gente busque esse reino e a sua justiça, a justiça de Deus sendo imputada em nós pelo sacrifício perfeito que Cristo fez por nós, e que nós possamos levar a mensagem de reconciliação. Não é simplesmente uma motivação que você vai amanhã chegar e falar: ah, Deus quer reconciliar você. Mas isso vem de dentro para fora. Você vai automaticamente viver esse reino. Não fazemos mais parte desse mundo, irmãos. Não é uma mensagem triste isso. Louvado seja Deus, porque fazemos parte de um reino muito maior. Uma nação santa, um povo santo que Deus chamou para governar. Eu quero ser servo desse rei. Eu quero sentar na mesa com ele naquele banquete, naquele dia que ele chamar. Quem mais quer aqui, irmãos? Amém? Amém. Queremos viver para esse reino. Jesus traz a realidade, a nossa realidade, uma identidade sobrenatural. Jesus não traz mais um ensinamento de como devemos ser. É uma identidade. Ele cala em nosso coração. Literalmente, o que ele fala a Jeremias, ele diz que vai pôr na nossa mente e calar, escrever no nosso coração. Jesus cumpre esse papel de quando diz que o reino está chegando, que o reino está próximo. Todo o ensinamento de Jesus é canalizado para esse reino, para que a gente viva na justiça de Deus e todos os atributos dele. Deus governa com a sua mão forte e poderosa. Agora, o tabernáculo da sua presença habita entre nós, em amor e justiça. E é o próprio Deus que habita em nós. É o próprio Deus. Tantos profetas e tantos homens do Antigo Testamento queriam viver por essa fé que a gente vive. Eles viviam porque tinham a presença de Deus conduzindo esse reinado e os profetas ensinando. Nós vivemos porque sabemos que Cristo morreu por nós. E essa é a nossa fé. Eles queriam ter essa fé que nós temos. Eles almejavam, talvez, ter essa fé que nós temos. Que Cristo morreu por mim. E a nossa identidade, irmãos, é a identidade de Deus, revelando o seu reino. Não chama-se mais mundo, não chama-se mais estilo de vida, chama-se justiça de Deus, que é uma postura aceitável diante dele. É o que ele espera de cada um daqui. É o que ele espera de nós. Uma postura, uma identidade de viver esse reino. Feche seus olhos, vamos entregar a Deus o nosso coração
e deixar com que Deus cale em nossa mente, que Deus ponha em nossa mente e no nosso coração o reino e a sua justiça. Senhor meu Deus, Senhor nosso Deus, nosso Pai de amor, nós lemos aqui a Tua palavra, Pai. Que apesar de mim, Pai, apesar das minhas falhas, que apesar do meu fracasso, Pai, em ampliar essa grandeza do Teu reino, Pai, o Senhor ensine o coração de cada um aqui, Pai. Em nome de Jesus, que o Teu santo e poderoso Espírito, Pai, aquele que nos ensina, nos orienta, nos exorta, nos disciplina e nos leva, Pai, à santificação, Senhor. Que o Teu Espírito Santo, Pai, conduz a mente, Senhor, de cada irmão aqui presente, Pai. Senhor, que possamos entender que não vivemos mais para nós, mas por este reino, Pai. E o Senhor é um Deus de justiça, o Senhor é um Deus de amor, Pai. Que a Tua justiça se estabeleça entre nós. E que possamos entender, Pai, que não se trata mais de um estilo de vida, Pai. O Teu reino não é mais um estilo de vida, Pai. O Teu reino, Senhor, é uma identidade, Senhor. É algo que devemos ser, Pai. Uma extensão do Teu reino, Pai. Cuida, Pai, para que possamos viver o Teu reino de maneira que glorifique o Teu nome, Pai. Cuida de mim, cuida dos meus irmãos, cuida dessa igreja, Pai, que possamos, Senhor Deus, viver a extensão do Teu reino, Pai, de maneira justa, que seja aceitável e agradável aos Seus olhos, ó Pai. Em nome de Jesus, que nós oramos. Amém, Senhor. Glória a Deus. Nós não conseguiremos viver esse reino sem o manual desse reino, sem a palavra de Deus. Dito isso, eu quero propor um desafio à nossa igreja. Mostrarei os detalhes novamente no grupo, mas nós estamos entrando agora no mês de dezembro e o desafio, eu acredito que todos têm condições de participar. Quem aqui tem uma Bíblia? Levanta lá para cima. Se levanta, para cima. Se não tem de papel, tem no telefone, né? Mas só, agora por curiosidade, quem não tem uma de papel? Levanta a mão. Quem não tem uma Bíblia de papel? Todos têm condições de participar desse desafio. O desafio é o seguinte: a partir do dia 1º de dezembro, nós, como igreja, faremos a leitura do Evangelho de Lucas. Lucas tem 24 capítulos. Nós vamos começar a iniciar no dia 1º de dezembro. Um capítulo por dia. A gente vai chegar na véspera do Natal com o Evangelho de Jesus Cristo, muito fresquinho na nossa mente. E a minha oração é que o Espírito Santo deixe ele bem quentinho também dentro do nosso coração. Mas que a gente possa celebrar esse Natal, de fato, como a vida, a presença de Jesus Cristo. Porque é isso que significa. Não adianta a gente querer romantizar só quando chegar pertinho lá, montar pinheiro, só porque não bota Papai Noel, eu acho que está vivendo o Natal do jeito que tem que ser. É através da palavra que nós vamos encontrar o verdadeiro sentido do Natal. Esse reino é vivido porque Deus se fez carne e habitou entre nós. Então está posto o desafio. Gostaria muito que todos nós pudéssemos concluir juntos. Se alguém não tem Bíblia, me procura hoje mesmo que a gente dá um jeito nisso. Tá bom? Nós vamos cantar mais uma música, quero convidar vocês a colocar em pé. E assim nós encerramos o nosso culto de hoje. Desde já então, uma boa semana a todos. Deus abençoe. Vamos cantar então sobre esse reino que aprendemos agora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o rei, para dizer que tu és o Senhor.
as mãos se levantam a dizer que tu és o Rei. A dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, queimado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Justiça e igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Os reinos se abalam, os povos se curvam, as bocas se abrem, as mãos se levantam para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Para dizer que tu és o Rei. Para dizer que tu és o Senhor. Teu reino é sempre eterno, queimado em misericórdia, justiça e igualdade, bondade e fidelidade. A tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Teu reino é sempre eterno, igualdade, bondade e fidelidade, a tua igreja te adora. A tua igreja te adora. Agradecemos então o que Jesus fez por nós, nos resgatando, nos salvando, nos buscando, e agora e como resposta então, a gente vivendo esse evangelho, irmãos. Então a gente está proposto um desafio também, e eu vou participar com certeza, e desejo a vocês então, irmãos, um bom início de semana, e que Jesus esteja conosco sempre, em nome de Jesus, amém.